Oração por um temperamento controlado pelo Espírito Santo. Graça e paz, eu sou o pastor Beto e quero orar com você nesse momento. Oi meu irmão, oi minha irmã, queridos ouvintes, prezados e prezadas companheiros de oração, companheiros e companheiras, amigos dessa jornada diária, dessa aventura incrível na presença de Deus. Temos crescido em intimidade com o Senhor. Dia a dia temos perseverado na oração. É uma alegria enorme compartilhar a devoção contigo, a vida devocional, a espiritualidade, e que essas orações ativem a tua fé, estimulem você a uma busca maior, mais intensa, a um serviço mais intenso diante de Deus, no lugar que Ele tem te chamado, junto à tua congregação, à tua comunidade de fé, à tua família, que isso te estimule a manifestar Jesus em todos os lugares, que você continue orando, buscando a palavra de Deus, sendo um verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade, mortificando a carne, buscando a tua santidade, andando conforme os ensinamentos da palavra, se submetendo às suas lideranças, servindo com alegria, animando o povo de Deus na terra, sendo um exemplo, anunciando Jesus o tempo todo, apresentando às pessoas a razão da sua esperança. Esse estímulo de oração aponta para isso, para te ajudar na tua edificação, para você dar continuidade, se vinculando ao teu Deus, andando segundo a vontade dele para a tua vida. E hoje eu quero te convidar para orarmos pelos nossos temperamentos, para que eles sejam controlados pelo Espírito Santo. O temperamento de uma pessoa é uma área tão difícil de ser mexido, modificado, alterado, só mesmo o Espírito Santo. Há diferentes temperamentos, uns mais sanguíneos, outros mais melancólicos, outros mais fleumáticos, outros mais introspectos, outros mais impulsivos. Há os diferentes temperamentos que precisam ser controlados pelo Espírito Santo, há os temperamentos coléricos, há aquele que é briguento, aquele que é enterrisqueiro, aquele que é impulsivo, aquele que é tímido, retraído, fechado, aquele que é o lamentador. Quantos temperamentos conhecemos? Quantos tipos de pessoas conhecemos que expressam esses temperamentos? E que todos eles precisam do controle do Espírito Santo. Todos possuem o seu defeito e a sua virtude, ou melhor, a sua qualidade e o seu ponto de melhoria. Todos com o ajuste, com a sintonia do Espírito Santo, podem ser usados por Deus. Eu até creio que dentro de nós há todos os tipos de temperamento, um pouco mais de um pouco menos de outro, e de acordo com a circunstância, nós manifestamos um ou outro traço de temperamento. Quando olhamos pela Bíblia, quando caminhamos pela Bíblia e vimos a história dos homens e mulheres de Deus, que também são e não deixam de ser fotografias de quem nós somos, ali nós vemos essas manifestações. O temperamento sanguíneo de Pedro, o temperamento de Moisés, de Paulo, de Davi, de Daniel, de José. Que lindo é ver o Espírito Santo transformando nossas naturezas caídas em naturezas à imagem e semelhança de Deus. O Espírito Santo tem o poder de regular, de extrair o melhor de nós e nos fazemos pessoas melhores que podem ser usados por Deus, usadas e usados por Deus. Nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de buscarmos a Ele em relação a temas tão relevantes. Nós que precisamos do fruto do Espírito manifestado em nós, o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Contra essas coisas não há lei, não há contraindicações. E se somos de Cristo, crucificamos a carne com as suas paixões e concupiscências,
E se vivemos em espírito, nós vamos andar em espírito, e pelo espírito nós vamos mortificar as obras da carne, e o Espírito de Deus vai controlar os nossos temperamentos. Eu creio nisso, é palavra de Deus. Você também pode crer comigo? Certamente você já conhece essas coisas, e se não conhece, entenda, seja qual for o teu tipo de temperamento, o Espírito Santo pode moldá-lo e extrair de você o melhor e te usar nas diferentes situações, mas tudo isso é ativado pela oração. Comece essa busca, vamos orar hoje aqui, e você siga no dia a dia, perseverando, correndo atrás de um temperamento controlado pelo Espírito Santo. Vamos orar sobre isso? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Quero convidá-lo antes a refletir na passagem bíblica de Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 ao 26, na voz do pastor Cornélio Augusto. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estás debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Senhor, nesse momento nós colocamos diante de Ti os nossos temperamentos, Senhor, para que eles sejam moldados por Ti, para que eles sejam, Senhor, ajustados, adaptados, moldados pelo Teu Espírito Santo. Sejamos nós coléricos, fleumáticos, melancólicos, sanguíneos, seja qual for o tipo de temperamento que prevalecer em nós, clamamos a Tua transformação sobrenatural, para que não sejamos pessoas, ó Deus, impulsivas, que machucam os outros, arrogantes, iracundas, vingativas, inconstantes, para que não sejamos pessoas, ó Deus, que se ofendem fácil, melancólicas ao extremo, para que não sejamos pessoas, Senhor, que fleumáticas, que adoecem e são adoecidas facilmente, melindradas, intocáveis às vezes, para que não sejamos, Senhor, intempestivos, machucadores, para que não sejamos, Senhor, aqueles que são iracundos, aqueles, ó Deus, que descontam a sua raiva, que falam o que pensam, que machucam, que não têm medidas, não têm fronteiras, não têm limites. Aqueles que são coléricos, Deus, brigadores,
Não, Deus, mas queremos o teu equilíbrio, a tua moderação, o Senhor extraindo de nós o melhor, de acordo com o nosso temperamento. Não tem temperamento ruim nem bom, melhor nem pior. Tem temperamentos diferentes, cada um com a sua característica, como o Senhor fez cada um. O Senhor que nos construiu, nos moldou, nos deu a vida. Nós precisamos, Senhor, que o teu Espírito nos permeie com o teu amor, seja qual for o nosso temperamento, que haja gozo, haja alegria e que haja paz nos nossos temperamentos, naquilo como ele se expressa para com as pessoas, aonde estamos, na vida ministerial, na igreja, no ambiente das nossas casas. Oramos a Deus para que haja paciência, um longo ânimo, para que haja bondade sobre nós, para que haja fé, Senhor, mansidão, temperança, toda brutalidade, toda ignorância, Senhor, caia por terra, toda intempestividade, toda impaciência, todo drama, Senhor, toda depressão, que isso tudo, Senhor, seja controlado pelo Teu Espírito Santo. Clamamos que o Senhor venha nos moldar, nos transformar, nos ajustar, nos admoestar, nos instruir, nos confrontar, Senhor, com as nossas dificuldades, com os nossos pontos em que precisamos da melhoria que vem do Senhor. Deus, como nós precisamos do Teu Espírito Santo moldando as nossas vidas, como nós precisamos, Senhor, do Teu Espírito Santo transformando, Deus, a nossa natureza, a nossa humanidade. Queremos, ó Deus, não sofrer por conta dos nossos temperamentos e queremos, Senhor, abençoar, Deus, as pessoas com o nosso temperamento. Queremos, Senhor, que o Senhor extraia de nós o melhor, as virtudes, Deus, e use, Senhor, as nossas vidas. Precisamos, Deus, que o Senhor nos ajude, Senhor, entendermos para que inclusive servem os nossos temperamentos, quais são os nossos pontos que precisamos crescer, que possamos, Senhor, ajudar as pessoas também nas suas dificuldades, ajudar os nossos filhos, aqueles que são mais coléricos, Pai, que costumam ser explosivos. Deus, eles são potencialmente líderes. Ajuda-nos, ó Deus, a aperfeiçoar os pontos fortes deles. E em nós também. Também, Deus, aqueles que entre nós são melancólicos e, portanto, tímidos, às vezes optam pela solidão, são mais pessimistas. Ajuda-nos, ó Deus, a ajudá-los nas suas dificuldades e naquilo que em nós também há de melancolia. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a sair desses contextos, dessas dificuldades. Quanta capacidade criativa, artística há nos melancólicos. Levanta isso em cada um deles. Oramos a Deus para que o Senhor tire de nós, modere, pondere em nós, Senhor, tudo aquilo que de nós são os temperamentos sanguíneos. Oh, meu Deus, que essas pessoas que não sabem o que é passar sem ser notado por conta das suas características, Senhor, que eles também tenham a Tua moderação, a Tua mão sobre os seus temperamentos, sobre os seus pontos que precisam, Senhor, descobrir, que precisam da moderação, que precisam, Senhor, do equilíbrio. Oramos ainda, Senhor, pelos fleumáticos, Deus, para que no Senhor eles também tenham, Senhor, qualidades, eles tenham, Senhor, a sua capacidade de serem sonhadores, pacíficos, dóceis demais, esses que optam pelo silêncio, que dificilmente perdem o controle, que eles consigam, Senhor, serem exemplos também, Deus, de equilíbrio, mas não de letargia, não de apatia. Deus, quanto equilíbrio precisa haver pelo Teu Espírito Santo, para aquilo que são as nossas marcas predominantes, Senhor, não nos consumam, nos atrasem, nos tragam problemas, e aquilo, Senhor, que são as nossas virtudes, ó Deus, possam crescer e ser usadas para a Tua glória. Eu quero Te agradecer, Deus, por esse tempo e por essa oração, Deus,
tão necessária, por esse assunto, Senhor, pela nossa natureza que vai precisar sendo moldada ao longo do tempo, a Tua imagem. Queremos nos parecer mais com o Senhor. Jesus, controla os nossos temperamentos, controla pelo Teu Espírito Santo e frutifique em nós o Teu fruto, ó Espírito. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Oramos uma vez mais pelos motivos de oração, Senhor. Doenças, enfermidades, restauração em casamentos, aberturas de portas de emprego. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão nos leitos hospitalares, precisando de soluções, de respostas, de saídas que vêm do Teu altar. Clamamos, ó Deus, por milagres. Nós queremos e vamos ver, Senhor, temos certeza, muitos testemunhos, ó Deus, deixados por homens, mulheres, irmãos, irmãs, que caminham conosco aqui em oração. Senhor, sabemos que o Senhor ouve as nossas orações. Te agradecemos por as respostas que já temos do Senhor. Talvez não as vimos ainda, não as discernimos ainda, mas certamente o Senhor já liberou. Assim te agradecemos, Pai, pela fé, por aquilo que não vimos ainda, mas sabemos chegará no seu tempo e conforme a Tua vontade. Muito obrigado, Deus. Oramos em Teu nome, Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, você conseguiu identificar qual é o seu tipo de temperamento? Você sabe identificar qual é o ponto forte e qual é o ponto fraco? Qual é o ponto de melhoria? Naquilo que é excesso, naquilo que é falta, naquilo que é equilíbrio demais até, naquilo que é a sua tendência pior ou melhor. E você já percebeu que Jesus chega lá com uma chavinha através do Espírito Santo dele e vai afinando esse instrumento e tem a capacidade de tirar o melhor de você para a honra e glória do nome dele, para servir, para abençoar, para a sua vida ser agradável e servir a muitos. Mas isso só se eu e você dermos lugar e clamarmos a ajuda do Espírito Santo, movendo as coisas dentro de nós, ordenando a bênção dele, moldando o nosso caráter, controlando o nosso temperamento. Reflita sobre isso. Sugerimos mais passagens bíblicas sobre esse tema. Acompanhe agora mais textos acerca dos temperamentos controlados pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 11. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e destruíram os teus altares, e só eu fiquei e buscam a minha alma? Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar aos ciúmes. E se a sua queda é a riqueza do mundo
e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que, enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar aos ciúmes os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado da natural oliveira brava, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.